As maiores tretas ao vivo nos programas esportivos. Se você acha que futebol é só bola rolando, se prepara. Neste vídeo reunimos os momentos mais tensos e polêmicos que aconteceram ao vivo na TV. Vai ter Mauro César discutindo com treinadores e presidentes. Edilson e Pilhado perdendo a linha. Neto e Benjamin trocando farpas, Datena e Renata Fã em situações inesperadas e até o pai do Neymar causando climão ao vivo. Tudo isso em programas como Fox Sports, Jovem Pan, ESPN, Sport TV e Globo, onde a emoção e o bate-boca não têm limites. Se você gosta de bastidores do futebol, treta e polêmica, esse vídeo é pra você. Então já deixa o like, se inscreve e ativa o sininho pra não perder nenhuma treta. Do Hernani, dá uma olhada aí, olha, se comparados aos números do Zico. Vocês estão de brincadeira de comparar o Hernani com o Zico. Quem teve essa ideia aí? Olha ali, ó. Não, eu me nego a Quem comentar teve a isso. ideia? Exatamente. Eu quero Não, saber mas quem é pera o pai dessa ideia. Pera aí, mas o homem tem uma média de 1,16 no Maracanã, o Zico tem 0,76. Eu posso me retirar desse bloco do programa? Na boa, de verdade. Não, de verdade. Eu quero saber quem foi que inventou. O pai disso daí sabe muito. Eu tô falando o Flamengo ganha, vira Pode se troço. retirar, você recebeu É a maior autorização. torcida do Brasil, Henrique Marques. Você recebeu, É a maior volta lá. torcida do Brasil. Volta no volta no intervalo. Tu tá comparando o Hernani com o Zico, cara. Não é de Eu vou brincadeira. me Na retirar média de também. gols do Maracanã. Eu vou me retirar também. Não. Eu vou em solidariedade, vou me retirar também. Legal. Bom, então olha só. Neste momento, eu acabo de provar que vocês estão aí. Tá louco, Baran? Tá louco? Sem o Vitor Rodrigues, a galera continua aqui no Jogando em Casa. É a prova cabal do que eu venho falando já há muito tempo. Que a galera está lá. Por que a galera está lá? Porque nós estamos aqui. É isso aí. Nós quem, professor? Nós estamos aqui. Essa que é a grande verdade. Os números do Hernani estão... Você tá com dificuldade de Neto discute ao vivo com Benjamin é muito e inteligente. Eu acho Você levaria o Adriano ou não? é muito inteligente. Não, calma, peraí. Você tá com dificuldade de compreensão, né? Você levaria... Você que é muito inteligente. Eu acho que você levaria o Adriano ou Você que é não? muito inteligente. Não, calma, peraí. A pergunta não é essa. Eu sou tão burro que eu tenho contado aqui até 2008. Não, Você que é muito inteligente. calma aí, Neto, olha só. Você que é muito inteligente. A pergunta que eu faço não é essa, Qualquer gente. A coisa pergunta é a seguinte. então você tá falando o quê? Qualquer coisa que eu? Gente, só um pouquinho. Você vai falar bobagem pra mim? Bobagem é você, rapaz. Você que é o grande cara. O Dagoberto tá ficando louco lá ouvindo essa discussão toda. O Dagoberto tá com você amarelo, vai aí, Decelo. você que é o puxa-saco. Não, deixa eu vai fazer. Ai, que tranquilidade. E durante a mudança de transmissão, Datena deu uma invertida ao vivo na Renata Fã, sem pena nenhuma. Vamos passar pro São Paulo, acontece, tá na hora. Luxemburgo. Sucesso. Aí a pergunta, só pra responder, Datena, já é seu horário aí, só perguntar, vai pro Colorado ou não? Meu daqui. Olha aqui, Isso é meu daqui, o horário é meu daqui. Saiu no jornal aqui do Estado de São Paulo, aqui, o Estado de São Paulo e o JP. Tá com Datena, gente. Que... Se o horário é meu daqui. Ei, bota na tela aqui. O negócio é o seguinte, velho. Com quem que eu falo? Não tem segredo, televisão é assim. Senhor Renata, por enquanto não tem que fazer nada. Acabou, já tá passado. O horário é meu daqui. Vê se eu passo um minuto pra entregar pro Jornal da Band se os caras não me cortam. O horário é meu daqui. Isso, a justiça, o ministério. Quem é que passou em frente à câmera aí? Quem é que passou? Tem que dar uma taça pro cara que passou em frente à câmera aí. Não, Quem é que foi que passou em frente à taça? Dá uma taça pro cara que passou em frente à câmera. foi sem querer. Foi o Godoy? Foi o Godoy que passou em frente à câmera? Então a gente tá meio perdido aqui, falar a verdade. Não, eu sei. Dá uma taça pro Godoy, que ele trabalha em televisão já há um tempo suficiente para não passar em frente à câmera. Dá uma taça pra ele aí, que ele merece. Ele merece uma taça. Inteligente pra caramba ele também. E nesse, o dia em que o Denilson Show levou uma invertida ao vivo do Datena e ficou sem jeito. Não é bem isso. Você acha que você jogou bola? Você é gênio. Não. Você foi gênio Também jogando bola. Agora, como comentarista, ainda você é meia boca. Menos. Não, sou um infantil. Sou pré-infantil. Exatamente. Mas eu já vi você dando dura no monte de cara. Não, não acho isso que você tá... Já vi você tentando desmoralizar companheiros nossos. O Mourinho nunca jogou bola, é o maior técnico do mundo. Eu vou ficar mal, não fala isso. Não, eu tô falando sério. Mal, cara. Você já falou pra um monte de mané aqui dentro? Mentira. Olha, eu acho que você tá errado, que não é isso, que você não jogou bola. Nunca falei isso. Eu falo a minha opinião. Falou várias vezes. Não, é verdade, eu falei que eu não agora, vou discordar então de você. Deixa eu te fazer, eu acho que você disse uma bobagem agora. Por quê? Você disse que o cara marca mal. Eu acho que o Juan marca mal. Fala um ala que marca bem. Um ala que marca bem? Fala um. O Maicon marca bem.
Ah, você tá de brincadeira. O Maicon não marca bem? Sabe o que eu tô querendo dizer? O Maicon, lateral direito. Evidente que não marca bem. Ah, não marca bem. Sabe o que eu tô querendo dizer comigo? Que na época jurássica, quando você jogava bola, na época pré-histórica, tinha um negócio chamado lateral direito e outro negócio chamado lateral esquerdo. Deixa eu terminar. Você pensa que você inventou a bola? Não. O dia em que Marcelinho Carioca tretou ao vivo com o professor Luxemburgo e o professor não perdoou o jogador. Mas você comentou isso no jogo de futebol? Falei. Você chamou o Vanderlei de empresário? Não, não chamei ele de empresário. Eu faço colocações do que eu acho, quer dizer, é a minha opinião. Se ele gosta ou não, é problema dele e eu respeito. E se eu tiver que criticá-lo, eu sempre vou criticar de uma forma imparcial e direta. Uma questão que você acha. Não deixa ninguém falar. Não deixa falar não. Primeiro que eu deixo falar porque você é safado. Ah, tá bom. Você é safado. Tá bom. Eu te conheço como cidadão há muito tempo. Tá bom. Você não vale nada. Você vale alguma coisa? Eu valho muito sempre. Nunca provaram nada contra mim. Vale? E não vão provar. Você é safado. Você é moleque. Você é safado. Você é moleque, você é safado. Vamos baixar a bola. Você é moleque safado. Vamos baixar a bola do chão. Você vai ter que provar o que você está falando. Você, eu posso falar pra você. Vamos baixar a bola. Eu tirei mulher do teu quarto. Eu fiz uma coisa e você nunca provou nada contra mim. Você se encostou sempre na religião. Dentro da bola vai virar bola do chão. Ao vivo no programa da Globo teve treta e o clima ficou tenso com a discussão entre a comentarista e o apresentador. Ainda continuamos falando de vôlei, Cris. Boa noite a todos. Agora finalmente ele me deu um oi, né? Mas tudo bem, o momento pedia pressa, a gente entende, né? Vamos falar de vôlei, mas vôlei de quadra agora, que a seleção masculina vamos falar de tá vôlei. Classificada, né, para semifinal. Você quer continuar? Não, você. Então tá. Foi uma classificação sem grandes sustos, né? No programa Cancelados, Rica Peroni saiu de si e soltou os cachorros pra cima do Gripa em uma discussão ao vivo. Deixei claro que o Abel Braga, pra mim, é técnico de 2006, 2008, não é técnico de 2022. Do ano passado, não. Oi? Do ano passado, não. Cara, ele fez um bom trabalho no Inter, mas eu não contrataria ele pro meu time. Não, você não contratar, quando não contratar, tudo bem, mas dizer que ele não fez um bom trabalho, ok, não, cara, ele fez um puto trabalho no Inter, pô. Legal, se vocês são amigos dele, manda um abraço pra ele. Não vem que ele dá uma de Mauro César aqui, não, que, ô, Guipa, você só intimida com o teu peitoralzinho de fora, tá? Pra falar, não vem querer botar aqui desonestidade intelectual, não. Cala a boca aí, respeita os outros. Amigo é o cara. Sua opinião é uma merda. Você é um babaca. Você não vem aqui falar que alguém tá puxando o saco dos outros por causa de amizade, tá? Você vai tomar um respeito, você respeita os outros profissionais, ô bombadinho, tá? Vai ser jornalista, ô idiota. Vem botar aqui e vem dizer que eu e o Ale estamos defendendo, tá dizendo que eu e o Ale estamos defendendo o cara por causa de amizade? Vai se... Me respeita. Tomar no... Vem dizer agora que a gente é desonesto aqui, que a gente tá defendendo o cara por algum interesse pessoal? Manda um currículo aí, ô. Mimado, eu. Fala aí, vem falar na minha cara, ô bombadinho. Eu falo o que você quiser, filho. Fala na sua cara, na cara toda da sua casa, eu falo. Vai tomar no... Vamos pro rápido intervalo. Vamos pro rápido intervalo. Desonesto intelectualmente. Não, esse assunto já tem que aguentar o Mauro César lá falando essas merdas. Aí vem o cara aqui no nosso programa falar isso da gente. Pô, desculpa, cara. Você tá falando ainda, gordo? Vou continuar falando, cara, porque eu... Irmão, vou continuar falando que eu... Ô, quem tem canal no YouTube, programa sou eu, você não tem onde falar, irmão. Se eu quiser continuar falando, quem não vai falar é você. Comigo você não aguenta. Irmão, Guipa, comigo você não aguenta. Guipa, César se aguenta, Casagrande se aguenta, comigo você não aguenta. Guipa, eu vou continuar falando o tempo que eu quiser, Guipa. Quem não tem onde falar é você. Respeita pra ser respeitado, mano. Ué, quem desrespeitou fui eu? Eu falei brincando, tio. Brincando, cacete. Não. Você sabe a merda. Você sabe a merda que isso aí. Você sabe a merda que isso aí já deu. Você já sabe a merda que isso aí deu. Esse é surreal. O dia em que Jorge Cajuru quase apanhou ao vivo de um lutador no seu programa. Certo? Mandava ele pra casa cuidar dos netos dele, essa é a minha opinião, certo? E eu, se eu sou presidente da Confederação de Boxe, eu te puno. Calma, você vai me punir embasado em quê? Embasado que você não precisava dar os 2 últimos socos nele. Tá ele já tava caído, né, meu filho? Eu não entendi de bola, mas isso é burrice. Tudo bem, o direito seu. Eu tenho que nocautear o meu adversário. Do mesmo jeito que você acha que é burrice minha, eu acho que é covardia sua. Não, você é burro. Você me chamou de burro, o que é isso? Seu trouxa. Pai, você me chamou de burro. Tá televisão? Não, e você tá chamando? Rapaz. Eu sou louco? Não, aconteceu o quê? Você que me xingou. Você que me xingou. Você me chamou de covarde, rapaz. Primeiro você me chamou de burro. Rapaz, pra me chamar de covarde. Não, eu sou jornalista. Você é frouxo. Não sou frouxo. Eu sou jornalista. O problema é que eu estou na televisão. Não estou na televisão, estou aqui. Você não pode me chamar de covarde. E você não pode me chamar de burro. E você não pode me chamar de burro. Pra que é isso? Seu bosta. Pra que é isso? Entendeu, seu bosta? Chamar de covarde é p*** que pariu. Você tá na televisão. Tomar no...
Frouxo, bunda mole. Cara, não vou falar nada, eu perder meu tempo, que? O dia em que Pé Ilhado fez uma brincadeira com Mauro César, levou uma invertida ao vivo e a treta começou no programa da Jovem Pan. Falar hoje, tá? Com o nosso cara que sabe tudo o que acontece aí no Flamengo, Maurinho. Eu gosto de falar com ele sobre Maurinho. Eu vou começar a chamar ele de Maurinho. Não vai me chamar de Maurinho porque eu não te dou essa liberdade. Caraca! Olha aí, cara. Não é Mauro, não é Maurinho. Não, vai pra mim Maurinho. Não é Maurinho, não. Falando sério. Me chama pelo meu nome. Ah, mas aí tu foi chato. Não. Mas eu tô brincando com você. Não é um programa de humor. Tá bom, mas às vezes aí dá audiência por isso. Não. Dá. É. Não tô preocupado com o audiência. Tá bom, mas eu tô. Você tem que me tratar com respeito. Mas eu tô. E eu te trato com respeito. E aí você também me respeita no ar. Eu te chamo como Thiago. Não. Mas eu te respeito e se eu faço isso é porque eu gosto de você. Então tá bom. Então tá bom. Comigo você não vai tirar marra no ar. Tô tirando tá sim. Tá sim. Você quis me deixar desmoralizado e não vai. Tá bom, desmoralizado ninguém me deixa, mal. Eu não tô desmoralizando você. Você quis. Eu levo sempre na brincadeira. Então me chama pelo Tá bom, vou chamar. Vamos. Mas com marra comigo não vai ser. Não tem marra, meu irmão. Tem. Não tem marra. Tem. E eu te chamo de meu irmão também. Tem respeito. Também. Tem respeito. Tá bom. Comigo, marra, ninguém vai tirar, Mauro. Fim de linha. Deixa fim de linha. Segue o programa. Ninguém vai tirar. Segue o programa. Você quis ser marrento comigo, eu quis ser legal com você. Não tô sendo marrento. Tô pedindo pra você me chamar pelo meu nome, eu te chamo pelo seu nome. Não, tá bom. Eu sempre fiz. Não, mas foi do jeito que você falou. Não te dou intimidade. Tá bom. Vamos em frente, vamos. Tá, mas foi uma coisa que não foi legal. Tá legal. E eu sou um cara que eu te trato bem. Eu também te trato bem. Nesse programa, a confusão foi feia. Os comentaristas quase saíram até na mão ao vivo. As mais nojentas que existe no internacional, aliás, nos clubes no Brasil, essa politicagem, essa disputa de beleza, essas coisas, porque eu e aquele outro, não sei o quê. Isso é nojento, porque isso aí é desagregador. É desagregador. Isso não é liderança. É igual a liderança do Alex, uma liderança marqueteira, que só pensa nele, que não agregou porcaria nenhuma. Tá falando pra mim isso? Não, tô falando pra politicagem do Não, porque eu te acho um cara asqueroso. Bom, então Mas tu vai empatar um a um. Mas tu nem me conhece também, me achando escolhoso. Tu acabou de dizer que não me conhece. Só de olhar pra tua cara. Então, eu vou dizer aqui, tu ficou 40 minutos falando eu. O que é isso, cara? O mundo resumiu aos 2 anos do Fernando Miranda. Eu também fui convidado. Não, calma. O babaca desse tá Babaca é tu. Babaca é tu. Ficou 40 minutos dizendo eu. Quer dizer, a história do Internacional ficou resumida aos 2 anos. Não. O dia em que Mili disse que o goleiro Rogério Ceni falsificou um documento no São Paulo para ganhar aumento. O clima ficou tenso. Eu acho do Rogério. Que ele se adianta terrivelmente nas batidas de pênalti. Eu não acho que seja o Rogério o nome do jogo. O Rogério, pra mim, é um goleiro, um jogador que está acima do bem e do mal. Por causa disso, quando ele falha, ninguém fala que ele falhou. A imprensa não fala que ele falhou. Olhar pro Rogério e deixar de lembrar de quando ele falsificou a assinatura do Arsenal para ser que ele queria aumento no São Paulo. Ele forjou um documento para que o São Paulo desse... É um pouco mal contada, né, Emílio? Para você dizer que ele forjou, falsificou, foi que preso, suspenso, né? Ele foi afastado. Aí nesse terreno eu não entro. Pois é. Eu não entro porque aí é especulação. Eu acho que o discurso dele é muito dissimulado. Ele me lembra o Marcelinho, a mesma coisa. Isso me incomoda muito. Não é especulação, aconteceu. Não, sim, aconteceu uma crise lá qualquer. Teve uma proposta do Arsenal. Eu nunca tinha ouvido falar que ele falsificou a assinatura. Até onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura. Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Cleber, é um prazer estar falando contigo. Eu só quero, só para esclarecer uma única coisa, acho que a opinião a respeito de um profissional, logicamente ela pode ser positiva, negativa. Mesmo quando os feitos são bons, você pode encontrar gente que opine de forma negativa. E acho que é um direito, né, que todos... Só vou pedir para que a senhorita prove o que ela está falando, que eu falsifiquei uma assinatura perante o São Paulo. Tenho 16 anos de carreira no clube. Eu jamais assinei qualquer documento ou qualquer outra coisa de proposta ou alguma coisa assim. As pessoas vieram oferecer uma proposta para São Paulo. Não tem assinatura minha em lugar nenhum, em canto nenhum absoluto. Mas eu vou gostar que você ache esse documento. Não foi isso que eu falei. Eu não tenho o que procurar, porque não foi isso que eu falei. O que eu disse é você falou, eu tô assistindo o programa, senão eu não estaria ligando. Mas eu sempre fui honesto. E se eu tenho a história que eu tenho, é porque eu trabalhei para isso. Eu tenho família, minha filha. Eu tenho esposa, tenho filhos que me têm como exemplo. Então você nunca fale que eu falsifiquei uma assinatura.
que você está mentindo. Eu não quero atrapalhar mais o programa, eu sei que é um programa 1h30. Hoje, você quer... Então, eu acho que se ele vir o tape do programa, ele vai ver que eu falei que eu não sabia o que aconteceu, que eu gostaria até que alguém explicasse. Ele se recusou a explicar, né? Então a gente não vai saber o que aconteceu. Falou sobre a proposta que foi levada a ele. Quando ele falsificou a assinatura. Não, isso não aconteceu. Até onde eu sei é isso, ele falsificou a assinatura. O dia em que Benjamin se envolveu em uma treta ao vivo com Pascoal no Fox Sports e o clima ficou tenso. Não tem nenhum retardado que tá falando ao contrário. Aqui não tem tonto e não tem bobo da bola, não. Não tem nenhum tonto da bola aqui pra você. Porque ninguém aqui, eu tomei 35 anos de chuva atrás do gol. Tô chamando de tonto. Porque o que você tá falando, você tá desrespeitando a opinião de todo mundo. Olha, eu vou te dar a chance de você chegar pra mim e pedir, falar assim, olha, eu me exaltei e eu vou te pedir desculpa. A partir do momento que você fala pra mim que você vai pedir desculpa da atrocidade que você falou pra mim, continuaria a conversar na mão. Você desqualificou todo mundo. Não, diz que todo mundo aqui tá dando opinião fora de contexto, desconexa. Eu não desqualifiquei ninguém. O que é isso? Eu vou te repetir, eu vou te dar a oportunidade de pedir desculpa pra mim. Não vai pedir? Desculpa do quê, Benjamin? Então, tá bom. A partir desse momento, por favor, eu com você não falo absolutamente nada. O senhor foi desrespeitoso e mostrou... O senhor foi desrespeitoso com todo mundo e não falou nada, Benjamin? O senhor mostrou quem é mal educado e quem não tem caráter na mesa. Não, senhor. O senhor mostrou agora. Não, se o senhor sentiu ofendido, me desculpe. Não, o senhor sentiu ofendido. O senhor pra mim morreu. O senhor se sentiu ofendido, desculpe. O senhor pra mim hoje... Mas o senhor desqualificou todo mundo aqui na mesa. O senhor pra mim hoje, fico chateado. Uma pessoa que eu tenho um apreço enorme. E eu tenho por você, você sabe disso. Eu tenho por você, eu não tinha. Eu tenho ofendido, Benjamin. Eu me senti ofendido. A partir de agora, pra mim, o senhor morreu. O senhor pra mim não existe mais. Se tiver que fazer programa contigo, vou fazer. Agora não conte comigo pra nada, o senhor foi desrespeitoso, o senhor foi mal educado. Foi comigo, foi com todo mundo e ninguém pode falar nada? O dia em que Facincani aumentou o tom com a jornalista Dani Boaventura ao vivo na Fox Sports. Eu acho muito cruel você pegar um menino de 20 e poucos anos e falar assim, olha, você tem jogador que é condenado na justiça e continua tendo clube pra jogar, gente. Que régua é essa? Que métrica é essa? Que uma curtida no posto vai acabar com a carreira do moleque? Tem jogador que acabou com a carreira de ninguém. Dá uma segurada, Dani. Calma aí que você começa a jogar de uma forma muito pesada em relação ao que eu tô falando. Ué, você deu a sua opinião, eu tô dando a minha. Não, sim, mas você tá falando de acabar a carreira, ninguém tá falando de acabar com a carreira de ninguém. Eu tô dizendo pra dar uma afastada no momento, o clima dele não é bom, eu você dá a sua opinião, eu dou a minha. Sim, eu sei, mas calma. Você tá falando de acabar a carreira, fez comparativo com um jogador condenado, peraí. Vamos devagar um pouquinho. Vamos bem devagar. A situação dele não foi bacana, reverberou mal na diretoria do Palmeiras, isso é informação que eu te dou. Ele vai ser chamado para uma reunião e no momento, para mim, dar uma afastada nele é bom. Ninguém tá acabando com carreira, não joga mais no Palmeiras, tá fora. É importante você mostrar o que de fato fez de errado dentro do grupo do Palmeiras, que estava mobilizado numa situação e que pegou muito mal. E que talvez o clima para continuar agora tenha que ser dado uma afastada. Mas só isso. É legal. E o que eu estou dizendo é, eu estou fazendo uma comparação com casos muito mais graves, com situações muito mais sérias e que não se afastou o jogador por causa disso. Esse é o meu ponto de vista. Sim, mas nesse momento... Cada um tem o seu. O programa de debate é pra isso. Sim, mas a análise aqui não tem nada a ver com casos mais graves. Não, em cima do Gabriel Menino. O interessante não faz comparativo que quiser. Você não fala de seleção na hora que você quer quando tá falando de clube. Ô, Daniela, então fazer o comparativo sim, só que dá uma segurada em relação a você vir e falar acabar com a carreira das pessoas. Porque aí você tá jogando o meu comentário em relação a uma coisa muito mais séria que eu não tô falando. O programa não é sobre você, não, acorda. Não, Daniela, dá uma segurada nisso aí. O programa não é sobre você, não, não é sobre mim coisa nenhuma. Tô te falando que ninguém tá comparando em nada mais grave a jogar e acusar a carreira de ninguém. Eu estou falando, é a sua opinião e a minha opinião. Só que você não coloque uma frase... 3 horas discutindo isso? Tudo bem, você quer, você pode seguir o programa. Só que calma. Obrigado. Calma. Obrigado. Olha quando Zé Elias desceu de nível com o colega ao vivo na ESPN. O que eu falei do Orval? Falei que ele é um cara bem quisto, um cara defendido porque é bom, é polido, é educado e tal. E que mal tem isso? Quem falou que que mal tem isso? Eu disse que ele é assim. A forma como você coloca a situação é como Dorival e Rogério. Como você quer entender. Sim, é como eu entendi. Não, baixa a bola. Baixa a mão. Calma. Abaixa o dedo. Calma aí. Abaixa o dedo, você não é meu pai. É o seguinte, atenção, vem aqui pra mim. Vem aqui pra mim. Vamos fazer um intervalo. Vamos fazer um intervalo e a gente volta já. Vou quebrar o negócio aqui. Vamos lá. Você não pode discordar de você? Não, pode. O terceiro tempo era uma loucura e teve seus bons momentos, como esse que vamos ver agora.
Prova nada contra a arbitragem. Agora que tem telefonema, que tem acerto, que tem interesse, que tem outras de jogadores? Coisas, tem sim. De jogadores? Tem sim. De jogadores? Interesse de jogador. Se o empate... Por que a torcida do Marília ficou gritando marmelada? Porque a partir do momento que ficou 2-2, e por que no jogo, as duas equipes não se empenharam mais. E por que no jogo São Caetano e Vasco? Por que no jogo São Caetano e Vasco você não fez o que deveria ter feito? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? O que eu tinha que fazer? Tinha que ter dado os pontos na sua súmula que não tinha condição de jogar. Larga a mão de ser imbecil. Imbecil é você. Imbecil. Imbecil é você. Eu não sou imbecil. Imbecil é você. Eu faço relatório, eu escrevo relatório, eu escrevi o que aconteceu. Imbecil é você. Eu escrevo o que aconteceu. Quem julga é o tribunal. O Eurico está pedindo para falar aqui porque envolve... Aliás, aquele campeonato para mim foi pro São Caetano mesmo. Mas o que você falar sobre o Neto e o Godoy, por favor? Eu vim ao teu programa hoje para falar sobre um assunto que me interessa e que veio do programa passado. Mas ouvi aqui uma referência profundamente infeliz por parte do Neto, que conhece muito pouco de regra de futebol, pode ter conhecido chutar bola. O mal de alguns jogadores é que eles chutaram, jogaram bem e quer se meter em administração esportiva, coisa que não conhecem nada, que tem que aprender muito. Ele pode ter chutado muito bem a bola, agora de administração esportiva e de futebol, como um todo, conhece muito pouco. Conhece chutar a bola. Para dizer a barbaridade que ele disse aqui... Meu nome nunca teve na CPI, eu nunca tive que dar explicação para ninguém. Isso aí. Eu posso não entender de administração. E nesse vídeo dizem que foi o pivô da saída, o nosso querido Edilson, do programa Donos da Bola. Eu sei o quanto é difícil estar lá dentro. Mas eu não sei. Oi? Mas eu não sei, o Veloso não sabe. Não, o Veloso era goleiro. O Veloso não seu sabe. time que você sempre foi o maior craque, segundo você, não tinha goleiro. Só pra jogar sem goleiro. Segundo você, que sempre foi o maior craque dos times que você jogou, segundo você, né? Não tinha goleiro no seu time, né? Seu time jogava sem goleiro. Goleiro não tem a visão da gente. Não tem visão o quê? Você que não tem, porque o goleiro ajuda a organizar o time pra bola chegar lá pra você, que normalmente não corre. Que normalmente os goleiros de hoje sim, mas antigamente os goleiros normalmente jogadores igual você antigamente não corriam. Por isso que o goleiro pra você tinha que ser muito mais importante, porque o goleiro ajudava e ajuda a organizar o time pra bola chegar a jogadores como você que não corriam. Mas os goleiros antigamente não organizavam o time não, viu? Mas organizava falando. Os de hoje organizam. Organizava posicionando o time pra a bola chegasse a jogadores igual você que não corriam. Falou que você não corria. Eu não corria e fiz 500 gols. Imagina se eu corresse. Porque a bola chegava até lá. Porque a bola chegava até lá. Você não fez 500, não. Você fez uns 200. Quase 500. Você fez uns 200. Bom, só isso? Você já fez as contas, Veloso? Vamos lá, então. Voltando, calma. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso porque eu não corri. Todo mundo fala que eu só sabia correr. O Veloso disse que eu não corri. O único que acha que você é craque é você mesmo, Edilson. Então tá, olha. A gente está tendo desconforto de opiniões de que isso é natural. Calma, Veloso. Calma, a gente brinca com o Veloso. Mas você foi muito deselegante. Eu só sei que você foi para a Copa de 2002 porque você não para de falar, senão eu nem ia lembrar. Eu não entendi isso aí. Você fala todo o programa. Eu não entendi isso aí. Se você não falasse o tempo todo, eu nem ia lembrar. Aliás, a maioria não ia lembrar. Eu lembro do Ronaldinho, do Ronaldo, do Marcão, do Roberto. Se você não falasse, eu não ia lembrar. E aí, Edilson? Veloso, você quer que eu fale? Se eu falar, você não vai gostar. Pode falar. Se eu falar, não, vamos continuar. Vamos continuar. Você faz um ano já que você fala bobagem. Não esqueça que a seleção brasileira, não esqueça que a seleção brasileira, para ir para a Copa do Mundo, eu tive que fazer 2 gols. Você teve que fazer 2 gols. Não esqueça que o Se não fosse você, a seleção não ia para a Copa. Não esqueça que se não fosse você, então, pela primeira vez na história do futebol brasileiro, a seleção não ia para a Copa. Não, você tá dizendo se não fosse você, você está dizendo que eu não tive participação. Se não fosse você, pela primeira vez na história, a seleção não ia para a Copa. Se coloca no seu lugar, Edilson. Vamos lá. Se coloca no seu lugar. E nesse vídeo, Edilson saiu da linha e disse que Fernandinho não sabia nem chutar uma bola. E o clima ficou tenso nos donos da bola.
Comentando aqui é fácil, Fernandinho, com sangue quente lá dentro. Eu sei que mas a gente não tá... Você nunca entrou em campo, você nunca... Você não sabe. Eu tenho mais de beirada de campo do que você de profissional. Você é um ótimo... Eu tenho 35 anos de beira de campo. Você tem 35 anos de beira de campo, mas de dentro de campo você não tem um minuto. Não fala isso. Você não sabe o que acontece lá dentro. Eu não ter jogado bola não quer dizer que eu não sei o que acontece, nem o que eu vivi. Não, eu sei o que acontece lá dentro, porque eu convivi o tempo inteiro. Você jogou? Desculpa, eu não... Você entrou em campo? Não entrei em campo, mas eu vi muito mais a vida de você que algum jogador. Você sabe como faz Isso não quer dizer. Eu sei jogar bola, eu só não fui profissional. Isso não quer dizer que eu não conheço futebol. Isso não quer dizer que eu não conheço. O dia em que Edmundo perdeu a linha durante uma transmissão ao vivo e soltou os cachorros para cima do PVC. E com o Edmundo, eu acho que o Edmundo ouviu bem, ele parece falar, ele é questionável, mas o sentido não parece esse, né, Vilã? Ele tá certo, a gente tá chorando. Rodrigo. A explicação do Rodrigo Bueno é a mesma coisa que ele dissesse não. Mas o sentido é esse, o Edmundo estava certo. Ele fala que eu não tô certo, não. Vocês jornalistas estão certos. Não, você ouviu porque vocês estão sempre contra. A última palavra tem sempre que ser do PVC. Não. Vai, PVC. Você já não mandou mensagem pro diretor lá e ele não te respondeu que foi? A última palavra é nosso programa no domingo, Edmundo. Não, mas a última palavra tem que ser sempre a sua. Não tem. Porque você sempre questiona a minha opinião. Sempre é assim. Desculpa, Edmundo, não foi. A gente teve 3 pessoas que questionavam e inquestionáveis. Você tem razão. Estou dizendo que jornalistas têm razão. Eu estou aqui de intrusão. O Edmundo estava certo. A palavra que ele falou foi questionável. Querendo falar certo ou falar errado, ele falou errado. Ele falou questionável. O fato é que, assim, na entrevista, ele disse que não vai sair. E acho que, assim, a gente pode entrar na questão... Você mandou mensagem para ele? Se você ouviu em alto e bom tom. Eu não ouvi em alto e bom tom, Edmundo. Mas você não ouviu? Repetiram aqui no intervalo mais de 10 vezes. Edmundo, desculpe. Não desculpo. Eu não desculpo porque não é a primeira vez que você faz, PVC. Edmundo, desculpe. Eu não desculpo porque não é a primeira vez. Olha essa do Benjamin, que não aceitou que Maradona tinha uma vida exemplar e o pau quebrou ao vivo no Fox Sports. Eu acho engraçado você, às vezes, o seu Flávio. Por exemplo, o Maradona, você sempre acha um exemplo maravilhoso. Não acho exemplo de nada. Você cansou de falar. Exemplo de nada. Tem uma vez no Fox. Que eu falo. Não, exemplo ele não fala. Eu acho ele personagem interessantíssimo. Eu prefiro muito mais o personagem do Maradona que do Pelé. Você falou. Personagem. Você sabe qual é a diferença entre... Personagem é a história toda que envolve ele. E o que envolve o Maradona? Todos que envolvem ele. E o que envolve o Maradona? E outra coisa... Atirou em jornalista com... E daí você acha que eu aprovo isso? Foi pego no doping em Copa do Mundo. Benjamin, eu acho a história... Eu acho engraçado. A história do Neymar pra você deve ser interessante também. Sim! A história do Neymar... Não tem nada, eu sei o que é isso. Não, você não sabe, Benjamin, você não sabe nada. Não, pera um pouquinho. Não, o Che Guevara, pera um pouquinho. A história do... Ele morar em Cuba. A história do Adolf Hitler, pra levar um extremo absurdo pra você... que você vai achar, é interessantíssimo. Vai dormir, Flavinho. Desculpa. Exatamente. Você não pode falar bobagem dela. Não, isso não é uma bobagem. Não é uma bobagem. Já não é bobagem, não é uma bobagem, não é atrocidade. A história do Hitler é interessante. Gente do céu, você sabe qual é o significado da palavra interessante? Você tá de brincadeira. A história do Adolf Hitler é tão interessante quanto a do Mahatma Gandhi, quanto a do Albert Einstein, quanto ao do John Fitzgerald Kennedy. É interesse, histórico, Benjamin. Isso não quer dizer, quando eu acho alguma coisa interessante... É que você politiza tudo. Não, para de falar. Mas é verdade. Para de falar disso, não pode falar merda, não. O Maradona você acha o máximo. Eu não acho o máximo. Ele anda de Che Guevara. Ruim é o Neymar. Ruim é o Neymar. Não é possível que você não entenda as coisas. Agora você citou... Mas é inferno. Para com isso. Você não entende as coisas. Eu não entendo, meu. Só você entende. Você é a cultura em pessoa. É a mania que vocês têm, que vocês são inteligentes, nós somos tudo burro. Você não entende nada, cara. Você não entende o que eu tô falando. Eu não entendo. Eu não entendo, porque tudo você politiza. Tudo. Vamos mudar. Politizando o quê que eu tô politizando? Semana passada ele disse, mas você não estava aqui. Ele falou que queria que o Atlético Paranaense caísse e a Chapecoense. Por que você acha? Eu digo, você quer que eu vá? Eu acho que clubes que ligam os seus nomes, a sua história, a uma figura como o dono dessa empresa, a Van, pra mim, o Corinthians tinha que cair também? Por quê? Porque o Lula era corintiano, também tinha que cair? Não, eu acho o Lula uma pessoa boa. Então pronto, vai dormir. Vamos pra Granja Comari. Eu tô falando, tudo ele politiza. O dia em que o apresentador do Fox Sports ficou pé da vida após erros de transmissão ao vivo. Qual é brincadeira isso, gente? Parecendo Central Fox. Me responsa.
Olá, boa noite, estamos de volta. Desculpem as falhas técnicas enormes que nós tivemos aqui e que nos impediram de fazer o início do programa como ele deveria ter sido. Apesar disso, vamos tocar aqui o rolo e tentar fazer uma coisa direita, então. Tudo bem, Roberta? Boa noite. Olha esse. O dia em que o presidente do Alagoinha perdeu o controle e quase saiu na mão com um radialista ao vivo. Isso viralizou a cidade toda, fora da cidade, São Paulo, Rio, Fortaleza, até Portugal. Pronto, seu tempo acabou, bem, porque eu tenho entrevista Entendeu? agora com Não, tudo bem, o acabou. Agora eu só peço a você. Pronto. Tchau, muito obrigado pela sua participação. Não, me ouça. Não é tchau não, que você não tá falando cachorro não aqui. Você não tá falando cachorro não aqui, rapaz. Me respeite, rapaz. Tá falando com o presidente da Alagoinha, rapaz. Você tá pensando o quê? Você tá falando com algum vagabundo aqui? Me obedeça aqui, seu Você tá pensando o quê, rapaz? Olha, que atitude é essa sua? A atitude é a sua, rapaz. Eu lhe xinguei aqui, a atitude é a sua. Eu lhe xinguei. Você faz uma dessa com Alagoinhas Atlético. Você quer que eu faça o quê, rapaz? Eu lhe xinguei por acaso, você tá me desrespeitando desse jeito? Então acabou meu horário, não vou falar a verdade. Eu tenho uma entrevista com o soldado Sargento. Então me aguarde falar. Ele dá entrevista aqui, o tempo aqui, ó. Rapaz. Entra aí, por favor. Tá pensando que tá falando com o cachorro aqui, é? Tá falando com o presidente Albino Leite. Vai arrebentar isso aqui, rapaz. Que é isso, rapaz? Oxente, mas rapaz, que atitude é essa, viu? Se falar de novo eu volto. Se você falar bem... O dia em que Mano perdeu a linha com Paccassini na Fox Sports. Ele tinha feito um baita discurso, dando a impressão que o Peñarol se classificaria. Aí depois no final, mas eu acho que o Flamengo avança. Eu falei, mas ele fala das duas coisas. Você tem que... Desculpa, se eu tenho um pouquinho de argumento pra explicar dos dois lados e você não tem, então você fica com a sua limitação que eu fico com a minha. Peraí. Limitação é um cara... Mas é que tá, isso mostra que você é um cara extremamente recalcado, tá certo? Recalcado. Futebol. Recalcado, não sabe nada de futebol, porque eu sei muito de futebol, mais que você. Bem mais. Ouça. Dá pra ouvir ou não dá pra ouvir? Exatamente. Só você fala assim, Cani, você é um cara que muitas vezes não tem argumento, você começa a... Não, eu tenho muito argumento, por isso que eu falo mais. Pelo contrário, porque eu dou 10 argumentos. Eu duvido. O senhor você tenha visto passar o carro em cima do jogo. Eu duvido que você tenha visto o jogo. Primeiro. Não, eu vi o jogo. É um cara que não vai dar 10 coisas, obrigado, mas aí que tá, se eu não posso dar minha opinião aqui, eu ouvi atentamente todo mundo falando, inclusive as bobagens que ele falou. E agora eu não posso replicar. Bobagem é você que o único argumento que você tem pra explicar futebol é que o outro tem que passar por cima do outro. Fraco. Argumento fraco e raso. O teu é bem cara que fala. Peraí. Parou. E nesse vídeo, Paccassini perdeu a linha com Benjamin e o clima ficou tenso ao vivo durante a transmissão. Aí, voltaram aí? Bom, então termina lá o que você estava falando, senhor Mário, pra gente falar dessa entrevista do Renato aí. Então, Benja, você caiu. Você caiu, Pipo. Você caiu, sim. Não caí. Ô, cara chato. Eu não caí, desculpa. Você caiu. Me avisaram aqui, ô seu mala, que você caiu. Não é você que fala, é a produção. Falando, tu tá normal. Você acha que você tava. Você acha que você tava, você não tava. Até isso, cara chato. Até isso. Mas chato. Ninguém fez ligação. Avisa ele, Pascoal. Tá conectado de normal. Ô, Murilo, por favor, avisa esse mala. Que cara chato, velho. Olha, desculpa você que tá em casa. É que precisa ter um saco, às vezes, pra fazer o programa dos caras. Que ele acha que eu invento as coisas. Fala, senhor Mário. Pô, só tem paciência de Jó, cara. O que eu tava dizendo era o seguinte: o Gabriel Menino não pode ficar marcado como um jogador faltoso. Porque... não fala palavrão não, viu, amigo? Não fala palavrão não. Não fala palavrão não. Você não tá contente? Aqui, de onde você tirou isso? Não fica aí bufando no ar, amigo. Porque eu já tô de saco cheio desse mimizinho, você entendeu? Você não quer fazer o programa? Você avisa e sai. Tá certo? Tranquilo, cara. Não é você que decide. Não é você que sabe quem caiu ou quem não caiu. Eu trabalho com eu trabalho com uma técnica me avisando. Segue o programa aí, amigo. Tá louco, parece criança, velho. Pô, você é muito chato, cara. E essa, o dia em que radialistas saíram no tapa ao vivo durante a transmissão do jogo. Silêncio em homenagem a todas as vítimas do Covid no país e principalmente em Alagoas. Calma, rapaz. Tenha paciência, Thiago. Thiago, você vai... Calma, rapaz. É você que tá... Calma, Thiago. Calma, irmão.
Calma, parceiro. Eu tô calmo, Faz parceiro. o teu, Thiago, aí, Eu mano. sei. Faça o seu, parceiro. Eu sei, parceiro. Por favor. Eu também tô fazendo o meu. Faça isso, faça o seu. Mas tá no ar, você tá sabendo que tá no ar? Tudo bem, faz o teu, Thiago. Deixa eu fazer o meu. E eu tô fazendo o meu. Por favor. E você tá fazendo o seu? Bicho, deixa eu trabalhar, Thiago. Trabalhe, cara, mas seja ético. Por favor, deixa eu trabalhar. Seja irmão. ético. Por Eu não falei com favor, você no ar, Thiago, não. Pare com isso. Isso é amadorismo, Não, cara. você que é amador. Rapaz, pare com isso, pelo amor de Deus, Thiago. O que é isso, irmão? O cara vem falar no ar, pô, não é fazer isso. Rapaz, pare com isso, velho. Você é muito idiota, velho. Wellington. Rapaz, pare com isso, ô Thiago, pare Wellington. com isso, bicho. Pare com isso. Wellington. Sim, Bruno. Vai Deus, começar daqui a pouquinho aqui no estádio Rei Pelé, CRB Cruzeiro. E nesse momento aqui no Rei Pelé também, não sendo respeitado aquele 1 minuto de silêncio em relação aos casos de Covid no nosso país e também as nossas condolências a todas as famílias que tiveram. Gasolina, nação regatiana. E você, nação regatiana, vem comigo. Vem comigo porque tem muito mais emoção pra você. Autoriza o árbitro, bola rolando no Rei Pelé. CRB Cruzeiro. O dia em que houve a treta entre Caio Ribeiro e Casagrande no Baita Amigos na Globo e o clima ficou tenso. O que me incomodou é que a minha opinião não teve nenhum viés político. Eu não estou analisando se o Raí é de direita, se o Raí é de esquerda, se ele é a favor ou se ele é contra o governo. Não é nada disso. Isso ele tem toda a liberdade, todo o direito de emitir a opinião dele. O único ponto e uma outra coisa que me incomodou, eu nunca tive nenhum problema e nem tenho nenhum problema com o Raí. Raí é ídolo do São Paulo, um clube que eu tenho um imenso carinho porque foi quem me revelou. Participei várias vezes da Fundação Gol de Letra, que é o evento que o Raí faz junto com o Leonardo, com o maior prazer do mundo, e torço muito pelo sucesso do Raí como profissional de futebol. O que te incomodou? O que me incomodou é que me colocaram no meio de uma guerra política, como se eu estivesse defendendo o governo. Se você pegar minha declaração, em nenhum momento eu omito opinião política. E aí é a questão, na minha opinião, pra mim, Caio, eu acho que a partir do momento que você está representando um clube, a partir do momento que existe algo maior do que você é o homem forte do São Paulo, você tem que tomar alguns cuidados quanto à opinião que você vai emitir. Você tem o direito? Claro que tem, tanto que ele emitiu. Eu sou a favor da democracia, eu sou a favor nem deveria estar falando isso, mas é importante já que as pessoas são assim, estão tão quadradinhas e tão raivosas quanto a isso, porque se tem um monte de gente me xingando, teve um monte de gente que me apoiou. Mas não é essa a questão, eu não quero ser o dono da verdade. Claro. Eu não quero estar do lado... Eu só quero emitir uma opinião como comentarista e acho importante o Raí falar o que ele bem entender. Eu só acho que ele tem que tomar um pouco de cuidado, porque como o homem forte do futebol do São Paulo, pode respingar na instituição São Paulo. Porque na hora que você representar algo maior do que você, tem várias pessoas que pensam de maneira diferente. É só isso. Eu quero agradecer o espaço ter tocado no assunto e o Galvão ter introduzido também, porque eu não tenho nada a ver com quem me conhece, sabe que eu tenho as minhas convicções, que eu tenho o meu lado da história, mas eu não trago isso pra frente das câmeras justamente para não provocar esse tipo de ira. Vai todo mundo falar, porque assim, ó, a discussão é muito interessante, claro, porque como o Galvão falou assim, eu até discordo do Caio, o Casagrande discorda do Caio, eu também discordo de você. Eu acho que todas as pessoas têm direito de emitir opinião sobre quaisquer assuntos. Na medida em que você consegue separar você, pessoa, de uma instituição, quando você está representando uma instituição, porque assim, se fosse assim, nenhum funcionário poderia dizer que o bebedouro da empresa dele não está legal, porque assim, não, você não pode falar, isso é a empresa. Então assim, a separação, ela tem casos e casos, ela tem momentos e momentos. Eu acho que o cara pode falar sobre o que ele quiser. Ele tem que assumir o ônus de falar sobre o que ele quiser, né? Então eu acho o seguinte, eu fui contra, eu acho que eu não fui agressivo, não fui nada, fui bem educado. Dois pontos que eu vi na sua fala. Primeira é o seguinte, então você tem que ser mais claro. Mas eu fui. Não, você não foi. Porque você foi claro só para as pessoas que apoiaram você, aquelas que não concordaram, você não foi claro. Não tem duas. Você falou uma coisa, as pessoas entenderam aquela coisa. Você tá falando, por exemplo, por que você discordou? Eu discordei quando ele fala que o Raí só tem que falar de futebol, não pode falar de política. Eu acho que essa é a discordância. Eu deixei bem claro, isso é antidemocrático e nenhuma pessoa tem o direito de censurar o que a outra tá falando. Não tem esse direito. Foge da democracia, que existe ainda no país. É uma democracia. Então você não tem o direito de falar, eu não tenho o direito de falar pro Maurício Noriega qual assunto que ele só pode falar. Não, ele pode falar de qualquer assunto, as pessoas discordam ou concordam, mas ele pode falar de qualquer assunto, como eu. Aí, então você tem que ser mais claro, porque não é a primeira vez que você dá uma declaração nesses anos que nós estamos aqui na TV Globo, aí você tem que vir no Bem Amigos e se explicar melhor. Não, peraí, qual é a segunda? Qual foi a outra vez? Caio, já várias vezes. Qual? Não, vou lembrar agora. Eu já vi falando que não é a primeira vez. Não é a primeira vez. Então fala você não é claro. Na sua opinião, Casa. Não, na minha opinião não. E na opinião de todos que não concordaram com você. Agora, você está falando que as pessoas que concordaram com você entenderam muito bem, aí você foi claro, essas pessoas... Não, mas então, esse aqui é o viés que me parece não ser o viés exato da discussão. Eu estava no programa. O Caio não falou, de fato ele não falou sobre preferência política. Ele não fez um discurso político. A minha discordância é essa. Todo mundo pode falar sobre o que quiser. Isso, e todo mundo banca, banca depois do que falou. Lógico. Né? A questão de ser claro, não ser claro, às vezes você não é claro, às vezes eu não sou, às vezes ele não é, uma vez ou outra, isso pode acontecer. Porque
Faz parte. Quantas vezes? Do mesmo jeito que você erra o nome de um cara que você tá narrando, às vezes você fala uma coisa, às vezes a coisa é tirada do contexto, vira uma frase jogada, ela tem um significado completamente diferente, né? É aquela história do texto. O texto é uma coisa assim, eu posso chegar e falar assim, caiu a linha do Galvão. Eu posso falar assim, caiu a linha do Galvão, e todo mundo vai saber como é que eu tô reagindo. Se eu escrever caiu a linha do Galvão... Nesse vídeo, Mauro Cesar discorda de Rogério Ceni e a treta começa ao vivo. Não vejo coro para isso, infelizmente. Até vejo nas redes sociais, ainda tem coro para isso. Mas é o tipo de coisa que a gente não pode estimular. Perfeito. E você, Birner? Rogério, desapego ou é desrespeito com o time do São Paulo, onde ele foi tão vencedor e tão feliz, hein, Birner? Olha, quem me conhece pessoalmente, eu conheço bem os bastidores do São Paulo, sabe que eu sempre disse que o Rogério seria assim. Porque o Rogério... ele é muito Rogério Ceni Futebol Clube em algumas circunstâncias. Então, ele assumiu o papel de técnico do Flamengo e ele não deve estar dormindo para preparar o jeito do Flamengo jogar. Ele vai trabalhar que nem um louco, ele vai ser extremamente competitivo, ele é raçudo fora de campo, é intenso, às vezes até para mim ainda pilha os jogadores um pouco além da medida. Você precisa entender como você fala com cada jogador da sua equipe, isso é essencial. Mas eu acho que com o tempo, a maturidade dele nesse cargo vai dar isso ao Rogério Ceni. Então, para mim não surpreende. Agora, é óbvio que, ao contrário de outros ídolos, o Rogério não tem nenhum pudor em colocar o São Paulo em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, se for necessário para ele atingir as metas dele. Pessoais e também nada mais mas ele tem que treinar o Flamengo e pensar no São Paulo? É isso? Eu tô acabando meu raciocínio. Não, acabei de falar. Nada mais justo. Não, peraí, eu não entendi. Então, eu vou ser bem direto, Mauro. O Raí nunca fez isso. O Zico não faria isso. Mas o Raí não é técnico do outro time. O Raí não treina outro time. Mauro, é o que eu ia falar. Peraí, gente. E acabar. Olha, essa porque ele é remunerado pelo Flamengo. Então, mas ele é técnico do Flamengo. O Tele foi jogador do Fluminense. Nunca teve relação com o São Paulo. E é um ídolo do São Paulo como técnico. Quando jogava o Fluminense e São Paulo, o Tele pensava em quem? No Fluminense, no fio de esperança que ele era nos anos 50. Ele pensava no São Paulo. Então, porque é um profissional, o Rogério fez um outro caminho. A comparação é esdrúxula. Na minha opinião, com o Zico, com o Raí. O Zico nunca treinou outro time do Brasil. O Raí não é técnico, não foi dirigente. Se o Raí amanhã... Agora o Raí é o executivo. Não quiseram, mas o Rogério tem o direito de fazer isso, gente. Porque tem jogadores, eu não acho esdrúxulo. Tem jogadores... Ele fez essa escolha. Mauro, tem jogadores que optaram por manter a sua idolatria acima de tudo. Eu acho que o fato do Rogério ter assumido a posição de treinar o Cruzeiro, agora o Flamengo, ainda não foi digerido aqui em São Paulo por muita gente. Discordo do Celso com relação ainda a barrismo e estamos diante de uma manchete aqui, uma pergunta que parece, para repetir o que disse o Celso, o jornalismo Rio-São Paulo dos anos 40. Existe sim, claro que existe sim. E eu acho impressionante como ainda não engoliram o fato do Rogério treinar o Flamengo. É assim que eu vejo. Eu falo isso porque eu moro em São Paulo há muitos anos e nasceu no Rio de Janeiro, mas exatamente em Niterói. É inacreditável como a gente não encara isso. Não existe barrismo. Estamos diante dele. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Rogério tem esse direito. Eu só acho que ele está entrando numa barca furada, num argumento furado. Em qualquer dividida, ele é Flamengo. Hoje ele é Flamengo, perfeito. Mas você não vai entrar nessa questão do árbitro, né? Só por questão do árbitro. E nesse vídeo, Mauro Cesar discute ao vivo com o presidente do Flamengo e o clima sai do controle. Que fez fora de casa, evidentemente, tem muitas coisas a serem corrigidas. É uma eliminação diferente de outras tantas. Dá para dizer que essa eliminação vai gerar, não digo de cabeças rolando, mas alguma providência mais direta, dura, enérgica, profunda por parte do senhor, que é o presidente do clube? Já respondi a pergunta, né? Se alguém está pensando em caça às bruxas, pode tirar o cavalo da chuva. Se alguém está comemorando a nossa derrota, parabéns para quem está comemorando. A gente vai continuar o trabalho e vai melhorar. Não sobre caça às bruxas ou demissão, perguntando sobre medidas no sentido de comportamento. O time perdeu 3 jogos fora de casa, os 3. Eu vi que ele perdeu os 3 jogos e ganhou os 3 jogos dentro de casa. A gente gostaria de ter ganho os 6 jogos. Não ganhamos, temos que trabalhar. Agora, ninguém espere notícia em cima disso. O trabalho continua, nós confiamos em quem está trabalhando no Flamengo e, independente de pressão de quem quer que seja, a coisa vai continuar. Eu sei que tem algumas pessoas que estão comemorando, que já devem estar aí no Twitter, falsos rubro-negros, que sempre torceram contra, mas não adianta. No momento para não falar em política e falar assim no time de futebol que foi eliminado? Ele está fazendo questão. E nesse vídeo, Mauro Cesar discute ao vivo com Rica Peroni por não concordar que
que Robinho foi procurado pelo Flamengo. Fazendo pergunta que sou eu, então eu vou responder do jeito que eu quiser. Fica à vontade, eu faço as perguntas, sou jornalista, eu só respondo se você achar que deve responder. Vamos lá, eu vou responder as perguntas de quem está bem intencionado. Alguém tem mais alguma pergunta? Presidente, por favor, o senhor disse que... Pelo que a gente está conversando aqui, né, não tem nada de concreto, o Mauro já disse, são 4 nomes importantes, né? Você fala em Guerreiro, fala em Robinho, nesse patamar. Mas se a gente está discutindo nesse nível do jogador, que tem um salário alto, de alguma forma não está cedendo as pressões? Porque se você vai pagar 1 milhão para o jogador, ou vai pagar 700 mil, 500 mil, que seja. Quem falou em Robinho e Guerreiro foi a imprensa. Então, a gente está conversando sobre isso. Eles não falaram, não. Eu não sou assessor da imprensa do Flamengo, longe disso. Mas eu acabei de falar. Eu não vi nenhum dizer do Flamengo falando do Robinho e do Guerreiro. Não, do Robinho você ouviu, Paulo. Nós não falamos disso. Do Robinho você ouviu. Não, sim, você ouviu o quê? Eles tentaram contratar. O salário que ele pediu de 1 milhão e 100. Então, eles confirmaram. Eles não vão pagar. Então, mas eles confirmaram. Saiu de jogada. Então, eles confirmaram. Então, deixa, você vai falar? Não, confirmaram que tentaram contratar. Isso. Não, você acabou de falar. Então fala, depois eu falo. Aceitar. Então vai. Ô, Mauro. Tá bom, Alexandre, pode falar. Você vai distorcer as coisas que a gente fala. Não, eu nem estou falando o que você está falando. Estou falando que o dirigente do Flamengo falou que sondou. Ô, Mauro, a pergunta, então... Eu posso terminar, não? O dirigente do Flamengo confirmou que sondou o Robinho. Quem falou do Robinho? O dirigente do Flamengo. Se o dirigente do Flamengo falou do Robinho, consultou o Robinho, então eles estão cedendo a pressão. Eles querem, ou têm a intenção, ou tiveram a intenção de contratar um jogador desse nível. Quer contratar um jogador desse nível? Estão cedendo a pressão. Simples. Ô, Mauro, a pergunta que eu faço é a seguinte. Estão cedendo a pressão para eles pagarem o que o jogador está pedindo, Alexandre. Essa é a questão que sim, mas essa é a negociação. Por exemplo, que o Robinho aceitasse ganhar um salário de 550, 600 mil reais. É metade do que ele está pedindo aproximadamente. É uma outra realidade. Inclusive as contas até são muito claras. Se você contrata o Robinho hoje por 500, 600 mil reais por mês, 2 anos de contrato, que seria até um prazo razoável para um atleta de 31 anos, você vai ter uma despesa aí nesses 2 anos de uns 15 milhões e meio de reais. Se você contrata o mesmo atleta pela quantia de 1 milhão e 100 e 5 anos de contrato, você vai ter uma despesa de 71 milhões e meio de reais. A diferença é abissal, é matemático, é algo muito claro. Agora é claro, você procura um jogador, tenta contratar, ele faz uma pedida alta, você acerta ou não. Você cede uma pressão quando você faz uma loucura. Eu acho que esse é o ponto. Se amanhã o Flamengo ceder a pressão, como você disse, de pagar 1 milhão pelo Robinho por mês, eu te digo, você foi o primeiro a dizer que os dirigentes do Flamengo serão irresponsáveis a fazer isso. Irresponsáveis. Estarão jogando no lixo todo o discurso adotado ao longo desse tempo. Eu serei o primeiro a falar isso. E vou falar com muita convicção e com muita segurança. Como falei aqui no ano passado, que era um absurdo demitir o Jaime para contratar o Ney Franco, por exemplo, como foi feito. Foi um absurdo. Depois os próprios cartões do Flamengo se desculparam com o Jaime e o recontratar. Para o presidente do Flamengo admitiu publicamente com a gente aí no discurso que foi um erro a forma como o Jaime foi tratado naquela oportunidade. Os cartões do Flamengo já fizeram muitas bobagens no comando do futebol. Contrataram o Jorginho quando não estava pronto, cometeram alguns erros até pela falta de experiência no futebol. Agora, o mais importante para o clube hoje é não sair do trilho. O clube de futebol tem que parar com essa história de gastar além do que ganha para dar satisfação à imprensa, dar satisfação aos torcedores mais deslocados. Tem que haver responsabilidade. Aliás, ontem, assustadoras as declarações do Vanderlei Luxemburgo no Bola da Vez, indo contra a lei de responsabilidade fiscal do Flamengo do Trabalho. Na Sport TV, o pai do Neymar quebra pau ao vivo com Casagrande. Um monte de loucura, esse cara é um monstro, esse menino... Uma coisa, você acabou de falar aqui assim... Estamos encaminhando para o final. Sim. Pô, a gente conversou, parece que eu arrumo sempre uma saída para o Neymar, parece que eu arrumo sempre uma explicação, e parece mesmo, porque nós conversamos muito tempo aqui sobre diversos assuntos, sobre diversas situações complicadas, de imagem, de coisas que aconteceram na Copa, e tudo que está acabando aqui assim, parece que realmente... para vocês é tudo normal e nada influencia como as redes sociais depois da Copa do Mundo mostrando ele rolando, tantas outras críticas, o mimado que eu falei ou outras críticas que ele falou, as respostas que o senhor deu até ao momento, parece realmente que nada é por causa que o Neymar errou ou fez alguma coisa, parece que tudo é que o externo critica demais ou é exagerado? Em nenhum momento eu falei isso. Não, eu tô falando que o senhor falou que parece, que o senhor falou assim, pô, parece que eu arrumo desculpa. Toda hora eu arrumo uma desculpa para uma resposta. Não, eu achei, parece mesmo, porque as pessoas, elas erram, tem comportamentos, eu tive comportamentos na minha vida que me causaram problemas e que eu não, assim, para que eu conseguisse me recuperar de um problema, eu não pude projetar nem falar na culpa de ninguém, eu tive que assumir que eu mesmo errei e a minha vida seguiu. Então, na nossa conversa aqui, nenhuma vez o senhor trouxe para o senhor ou para o Neymar
uma situação que nós estamos falando que é generalizada, entendeu? Por exemplo, quando acabou a Copa, tudo aquilo que aconteceu em redes sociais, o senhor foi normal? Foi exagero? Foi exagero. Então, é isso, é exagero. Tudo que nós conversamos não, exagero é exagero por parte de alguma de quem, maneira. você quer dizer? Eu tô dizendo, o que aconteceu em redes sociais, o Neymar rolando na China, na União Soviética, em todos os lugares, imagens de criança rolando no chão. Aquilo ali foi uma coisa generalizada. Foi exagero. Quem foi prejudicado nisso daí? Não, eu não estou prejudicado. Não, quem foi prejudicado nisso? Eu estou perguntando se foi exagero. Não, ninguém está falando. Eu não posso chegar aqui e condenar o que todo mundo achou. Não estou falando que. Eu não estou falando isso. Se eu acho que foi exagero, o Neymar não se comportou daquela maneira, aquilo que aconteceu não existiu, as pessoas inventaram, ele cair, rolar no chão, aquilo que aconteceu. O Neymar não se aconteceu. comportou daquela forma. Agora, se foi exagerado ou não, tá na consciência de cada um. Agora, eu, como pai, eu pude fazer o quê? Absorver a situação. E falar. Filho, nós temos que mudar alguma Nós temos coisa. que mudar. O Neymar não mudou a postura? E levou ele para que situação? Para lesão. Então, o que eu estou explicando para você? Não, mas são duas situações diferentes. É que eu estou falando, não são situações diferentes, são a mesma. Uma leva a desencadeia a outra. Porque eu fui jogador de futebol e um comentário que eu fiz em cima da contusão do Neymar, que é o seguinte, o jogador adversário dá uma entrada, ele continua agora e tem tempo para passar a bola. Não tem tempo para passar a bola. Ele se equilibra. Não. Mas se ele passar a bola, ele não é Neymar, Casagrande. Não, mas aí você me desculpa. Como? Por quê? Então Por que você me Neymar? desculpa. Se ele for mais um que vai passar a bola, se ele não fizer o papel dele, eu não tô achando desculpa aqui. Eu tô falando, nós estamos discutindo o Neymar aqui. Ele recebe, até de mim também. Ninguém tá falando, não. A lesão é dele. Naquela jogada, ele pegou a bola e estava indo para trás. Não estava indo para trás. O gol estava lá. Ele joga centralizado, ele joga numa posição diferente. Mas então, não é possível. Você como exatamente. Lógico que eu analiso, vejo e entendo. Ele mudou a posição, ele não joga mais lá, ele joga ali. Eu sei, só que tá pra cá e ele levou a falta porque ele perdeu a falta. Ele machucou porque ele teve duas chances de tocar a bola e sair pro jogo, ele não tocou. Mas ele não é Bidu. Ele não vai saber que vai se machucar. Ele tem que continuar jogando. Não é questão de saber se vai se machucar. Eu tô falando no jogo em geral. Mas é fácil falar depois, reproduzido. Eu também queria sentar aqui e falar depois das coisas. Mas é difícil. Não é depois. Ali é a decisão dele. É característica de um jogador que você pode evitar de se machucar. Mas é a característica dele, mas ele não pode ser igual aos outros. O Neymar não foi contratado pro PSG para jogar a bola pro lado, para entregar a responsabilidade para outro, foi para assumir. Mas toda hora? Em todas as jogadas? Toda hora. Mesmo correndo risco de se machucar? Mas ele é assim. Mas tem mais 10 para jogar. O risco de se machucar tá inerente à profissão dele. Mas isso aí sim, isso aí não tô discutindo isso. Mas você tá discutindo isso? Não, não tô mesmo. Não tá discutindo o risco? Não tô mesmo. Mas é difícil, mas isso é uma opinião sua, eu respeito. Então, cara. Mas você tem que respeitar a minha, agora você não respeita. Não acho que eu respeito, eu tô falando que eu sou ex-jogador e entendo algumas coisas. Mas eu também sou ex-jogador, talvez não no seu nível, né? No mesmo nível. Eu passei por diversas situações que o senhor não passou, mas que o Neymar tá passando. Mas por quê? Não, você tá errado. Como jogador de futebol? Não é porque um jogador não alcança o sucesso, não tem o mesmo nível dos outros. Não tô falando isso. Você não pode ter essa arrogância de achar que só porque você jogou em time maior, você não passa o que outros jogadores em time pequeno passam. Você não tá entendendo. Eu tô falando de visibilidade, de chegar a uma Copa do Mundo, disputar a seleção brasileira e todo mundo ficar preocupado com o comportamento seu como jogador que você pode evitar. É isso que eu tô falando. Mas as importâncias são proporcionais. Às vezes um campeonato de várzea tem a importância de uma Copa do Mundo. Mas eu joguei várzea também, não é isso que eu tô falando. É o Fecha falando que ele vai pro Real Madrid, é isso? Ele vai acabar... O pai do Neymar manda indireta para Casagrande após ser perguntado quem é melhor depois de Pelé. Ele diz que é Casagrande e o clima fica tenso no programa. Melhor depois de Pelé. Depois de Pelé? Casagrande. Tá aí, gostei, agora gostei. Tá indo pro Real Madrid ou não tá indo pro Real Madrid? Oi? Neymar está indo para o Real Madrid esse ano ainda ou não está indo para fechar com chave de ouro? Diga assim. Não está indo. Não, vou fechar com mais chave de ouro ainda. Eu não quis diminuir o senhor naquela comparação. Eu não falei quem era melhor, quem era pior. Eu não quis ser maior que o senhor. Se o senhor entendeu dessa maneira, o senhor me desculpa. Como jogador de futebol, foi uma questão de comparação de onde o jogador chegou e situações que chegou, Copa do Mundo, essas coisas. Só foi isso que eu falei. Eu não quis diminuir ninguém. Sem chave de ouro, a seleção de lata perto da minha chave de ouro. A questão mais importante. Paulo Henrique Ganso vai voltar a ser o Ganso que apareceu com o Neymar no Flusão ou não vai? Nós estamos torcendo muito para isso. Olha, eu, minha família, você tem a certeza
a gente torce pela felicidade do Paulo. Porque a gente sabe o quanto esse menino também, ele trabalhou para ter sucesso. Se isso não aconteceu, é N fatores que a gente pode dizer aqui, mas que a gente está torcendo para que isso aconteça, para que ele possa ter a felicidade de novo, né? De a gente ver ele... Quantas vezes o Milton falou Paulo Henrique Ganso e... A gente quer isso de novo. A camisa vai ajudar. Amém. Seu Neymar, eu queria encerrar perguntando para o senhor como é que foi esse processo que o senhor passou aqui, porque quando o senhor chegou você estava meio tenso, como é que vai ser, vamos pegar leve e tal. Como é que foi, seu Neymar? Foi ruim demais, não? Olha, não é confortável. Não é confortável não, ó. Tá louco, né? Mas é uma experiência, eu quis participar. É claro que isso aqui amanhã vai ter polêmicas e polêmicas com relação a tudo isso, mas a gente vive dessa forma. Mas a gente sabe que o que nós fizemos com relação à carreira do Neymar, nós temos orgulho da carreira do Neymar até agora. É a maior gestão de carreira de um atleta profissional. Você tem a certeza disso? Tem alguém que ganha mais do que o Neymar no futebol no mundo? Oi. Tem algum jogador no mundo do futebol que fatura mais do que o Neymar, juntando salários e publicidade? No mundo? Eu não posso falar isso aqui agora. Posto de renda vem com o outro. Daqui a pouco tem outra atuação. Não, mas o Neymar hoje, graças a Deus, nós temos ele, né, jogando futebol, ele tem um excelente salário como atleta profissional, tem um contrato muito bom para ele. E seus direitos de imagem, graças a Deus, hoje nós fomos considerados entre as 10 mil empresas que mais contribuem para esse país. E você falar de 10 mil empresas que mais contribuem para esse país é muito pouco, não enche a Vila Belmiro, gente. Então, para você ver o tamanho que o Neymar alcançou, o tamanho que a nossa empresa alcançou hoje. Senhor Neymar, eu queria agradecer muito a sua gentileza de ter estado conosco. Nós estamos emoldurando o senhor aí com a sua família, porque mais do que a tensão e a expectativa de que pudesse ser muito pressionado aqui, foi a coragem de ter vindo aqui participar do nosso debate aqui. Eu te agradeço muito, viu? Eu que agradeço, eu agradeço a todos. Posso fazer mais uma pergunta? Não. Obrigado, muito obrigado a todos. Agora vamos jantar, pago o vinho, eu falo tudo para você. Muito obrigado a você de casa que nos acompanhou em mais uma edição do nosso Grande Círculo. Um abraço. Peilhado saiu de si ao vivo após defender o treinador Cuca, que estava no Corinthians. Cuca, tá? O Cuca vai fazer falta para esse Corinthians dentro de campo. Aí esquecendo lacração, esquecendo tudo que quiserem falar. Não é questão de lacração. Mas eu tô falando. Você discorda e eu concordo. Então, cada um tem sua opinião. Cada um tem sua opinião. Bando de comentarista que nunca criticou o Cuca e quer criticar agora. O cara foi condenado por Então critica desde 87. Você critica desde 87. Eu não tinha todas as informações. Então você não tem moral pra falar. Eu tenho moral. Quem critica desde 87, quem critica desde 87 pode falar. Quem não critica não pode. Jogou no seu Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, jogou no São Paulo e só tinha. A imprensa tinha. As informações são de 87. E o que tá no jornal tá desde 87. Então, essa turminha da lacração tirou o Cuca do Corinthians. Quem foi condenado por isso? Falta. Ele faria falta. E tentaram tirar o Luxemburgo. Falando de manicure agora. Isso tá irritando. Podem politizar o Corinthians e não podem politizar o Corinthians. O Corinthians é time de futebol. Corinthians é um time que não então, se o Cuca não está preso, ele pode comandar o Corinthians. O dia em que o pau quebrou na Jovem Pan, após Flávio Prado dizer que o comentarista era torcedor de microfone. Encontramos um advogado novo na mesa, viu, meu caro pilhado? Não, eu sou advogado há mais de 20 anos, é que eu não exerço. Agora, eu não sou advogado de jogador, não tô nem aí com jogador, eu não me meto com jogador, não fico perto. Faz muito tempo que eu deixei de ser repórter. Vai bem. Os repórteres hoje, eles são obrigados a puxar saco de jogador. Na minha época não era assim. Eu não puxo o saco de ninguém. Não sei. Eu sei que eu não puxava saco de jogador. Quando eu tenho que falar mal, eu falo mal, inclusive, venho pra cá e falo mal. Se você tem que fazer média com torcida, é problema seu. Eu não tenho que fazer média com ninguém. Simplesmente emitir a minha opinião. Se você não concorda, é problema seu também. Tô pouco me deixando se a minha opinião bate com a sua, não. Foi você que contestou a minha opinião de maneira grosseira. Eu não contestei, porque eu nem presto atenção no que você fala. Você é um torcedor com microfone, que é outra merda que virou imprensa. Torcedor com microfone. Mas, infelizmente, eu quando era repórter, eu era bom pra cacete. Eu não torcia pra ninguém, não. Ninguém tá contestando o seu mérito. Torcedor com microfone é um problema. Quando o torcedor se sente dodói quando perde, quando ganha, você fica chateadinho porque o Flamengo perdeu. Eu tô chateado? Não, você tá feliz. É só ver a transmissão, seu desespero quando o Flamengo tá perdendo. Mas aí é problema seu, cada um é como é. Eu não sou assim. Você deve estar me confundindo. Mas tudo bem, Flávio. Beleza, vida que segue. Não, mas eu tô tranquilo. É só você não me der a sua régua pela minha. Eu também sei o que eu penso. E graças a Deus eu não penso igual a você. Graças a Deus eu não penso igual a você. Mas exatamente. Eu respeito a sua opinião. O nosso nível é diferente. Essa é a nossa diferença. O nosso nível é diferente. O nosso nível é diferente. Realmente é. Você é melhor. Você é bom. Eu sou mesmo. Você eu não sei. Eu sei. Eu sou. Eu espero que você chegue a 1/3 do meu tempo de carreira, tá? E no nível que eu tô. Só isso. Nesse dia, Mauro Cesar discutiu ao vivo com o treinador do São Caetano do Sul por dizer que os treinadores brasileiros são covardes.
um tempo atrás, onde você coloca que o Sampaoli é diferente e incomoda. Você deve lembrar bem disso, com todo o respeito que você merece. Você sabe muito mais de futebol do que eu, você é um profissional que conhece futebol. Mas eu queria te perguntar, quando é que você assistiu um treino de um treinador brasileiro? Estão falando dos novos, da nova geração. Porque você colocou que os treinadores, todos os treinadores brasileiros, nós estamos incomodados com o Sampaoli, que nós temos inveja. É uma situação que, com todo o respeito, repito, você sabe muito mais de futebol do que eu, mas eu não posso concordar com você. Eu queria que você acompanhasse algum treinador, escolhesse o que você achar melhor, para acompanhar o trabalho do treinador, o dia a dia do treinador, a pressão que a gente recebe aqui no futebol, que é o melhor do mundo. Por isso os treinadores brasileiros, eles são os melhores do mundo. Os resultados mostram isso. Por diversos fatores, e você sabe muito mais do que eu, quais são as condições de trabalho. Então é apenas uma contestação, é uma discussão. Sei que essa conversa vai longe. Repito, respeito totalmente a tua coluna, o que você fala do Diniz, o que você fala do Sampaoli. Concordo, confesso que para mim hoje a minha obsessão é aprender com eles. Estou tentando fazer o meu melhor, mas longe da gente menosprezar os treinadores brasileiros. As dificuldades que nós temos aqui são muito grandes e isso atrapalha bastante. Mas vamos ver a sequência, o que mostra, tá? Um abraço a todos aí, bom dia. Deixa eu responder o Pintado antes de ir embora, né? Pintado, só 2 correções. Eu não escrevi a palavra inveja, então eu não escrevi que os técnicos têm inveja, tampouco eu falei que todos são de um jeito ou de outro. Se você reler o texto, você vai poder observar que, obviamente, eu tive esse cuidado. E se eu me referisse a todos os técnicos brasileiros, eu não estaria elogiando o Fernando Diniz, porque ele é brasileiro. E aí, apenas uma opinião minha. Eu acho que a chegada de um técnico de fora, com uma forma de trabalhar diferente, que conseguiu fazer o time jogar de uma maneira que foge do padrão estabelecido no nosso país aqui para o futebol, fora uma exceção ou outra, que ela incomoda, como o Rueda, quando chegou no Flamengo em 2017, incomodou, teve reações até de jovens treinadores reclamando que não tinha diploma e tudo mais. Entendo que muitos técnicos devem ter realmente... Nós só queremos ser tratados igual, Mauro. Calma, deixa eu ser tratado igual, porque quando eles saem fora do país, eles exigem da gente uma certificação para a gente trabalhar. Aqui os caras vêm e trabalham com uma identidade. Deixa eu só concluir, Pintado. Essa é uma outra questão, é uma outra discussão, mas eu acho, na minha visão, causou uma reação, incomodou. Eu entendo que muitos técnicos tenham dificuldade trabalhando em clubes que não pagam em dia, em clubes menores. A gente cai de pau aqui direto nisso. Acabamos de falar aqui do Santos e do Fluminense que não pagam salário e que os técnicos têm que se virar com esse tipo de problema. Mas nem todos os técnicos vivem tanta dificuldade. Treinar equipes grandes, com grande estrutura, com ótimo elenco, com salários em dia, com ótimos centros de treinamento, possibilita sim trabalhos muito mais interessantes e muito mais, com futebol muito mais bem praticado do que de muitos jogos ruins que a gente vê no Brasil. Essa é a minha opinião. E quando eu falo sobre isso, aliás, a Associação dos Treinadores emitiu uma nota, distorcendo inclusive o que eu falei, usando termos que eu não escrevi. Eu achei bom isso, sinal de que a Associação dos Treinadores acusou o golpe, se sentiu incomodada, saiu da zona de conforto. Esse é um papel do jornalista. O jornalista tem que incomodar, como o Sampaoli, na minha visão, incomoda muitos treinadores. E isso é bom também, para que procure melhorar, como você acabou de falar, que tenta melhorar cada vez mais. Espero que você consiga. Concordo com você sim nesse ponto, mas é que a tua coluna meio que generaliza e dá a entender. Mas não generaliza, não generaliza, Pintado. Se você reler, você vai ver que não generaliza. Infelizmente não a tenho aqui agora, para pegar os pontos específicos, onde eu deixo bem claro que não é uma generalização. Eu nunca generalizo, porque não seria justo. E eu acabei de falar, o Fernando Diniz é brasileiro, elogiei. Acho um técnico corajoso, faz uma coisa diferente dos outros. Não que seja uma única forma de jogar, pode jogar de várias formas, acabamos de falar sobre isso aqui. Mas é o meu ponto de vista. Eu acho que o nosso futebol precisa ser arejado. Tem que melhorar. O jogo aqui tem que melhorar, tem que ser mais jogado. Jogar com a bola, não ter nojo da bola, não ser só time reativo. Acho que isso é um sério problema e acho que essa discussão tem que ser levada adiante, inclusive com a participação dos treinadores, por que não? Concordo com você, Mauro. Obrigado pelo espaço aí, tá? Um abraço. Vou entrar mais uma vez numa polêmica. E essa treta do professor... Estou assistindo a todos os programas esportivos, estou sempre em casa assistindo televisão, vendo jogos, não sei o quê. Assistindo um programa político, eu não vou falar o nome, mas com certeza ele vai saber o que eu estou falando. Tem um camarada aí, Vou entrar mais uma vez numa polêmica, estou assistindo a todos os programas esportivos, estou sempre em casa assistindo televisão, vendo jogos, não sei o quê. Assistindo um programa político, eu não vou falar o nome, mas com certeza ele vai saber o que eu estou falando. Tem um camarada aí, eu vou falar um negócio a você, o cara exala ódio. Ele acha que nós somos umas gêmeas, umas merdas como técnicos. E que se o Filipão fosse treinar, jogou o Campeonato Brasileiro porque ele está treinando aqui no Brasil. Que se fosse da Europa não ganharia. Vou falar uma coisa pra você sabe o que eu tô falando. Se você sair dessa emissora que você tá trabalhando aí, você não vai trabalhar em lugar nenhum, porque tu é ruim, cara. Você não sabe nada. Os teus comentários são horríveis. Se pegar tudo que você fala pré-início de competição e depois, durante a competição, nada acontece do que você fala. E você fica falando, exalando ódio aí, e denegando a imagem de todo mundo. Tu não é nada. Se você sair, agora fala assim, Felipão viajou o mundo. Eu já viajei o mundo, já trabalhei em muitos lugares por aí. Temos conquistas importantes. Se você sair da tua emissora, tu não vai a lugar nenhum, sabe por quê? Porque tu é ruim. Você não vai ser contratado por ninguém. Para com essa coisa de ficar perseguindo as pessoas e achar que você conhece de futebol. Você não sabe nada de futebol. E você sabe para que eu tô falando, de quem eu tô falando. Não tô defendendo o Felipão, não. Tô defendendo a nossa classe de técnico. Você acha que o futebol brasileiro é uma droga e só você sabe de futebol. O futebol brasileiro não presta.
Para aí, cara, vai buscar o teu lugar, buscar teu espaço. Você não sabe absolutamente nada de futebol, tem que aprender muito de futebol. E da tua profissão, com certeza, quero ver, o dia que você sair daí, pra onde é que você vai? Vamos contratar você, você fala assim, tem que contratar o Luxemburgo, o Filipão lá pra fora, pra trabalhar lá fora, porque mostrar competência. Quero ver contratar você lá pra fora, tu não vai pra lugar nenhum, porque você é incompetente. Você fala dos técnicos, você é todo incompetente, tá falando dos técnicos, e não vai pra lugar nenhum. Então o tempo é senhor da razão. Você vai ver o que eu tô falando hoje, vai acontecer mais na frente. Você não acerta nunca, você só erra, meu camarada. A única coisa, você tem algumas informações privilegiadas e você bota isso como repórter. Aí tá legal, mas saber de futebol, zero pra você, meu camarada. Você sabe para que eu tô falando. Tem desprovidos de coragem para enfrentar momentos adversos. Além de treinadores parados no tempo, se agarrando aos empregos quando os têm e defendendo a reserva de mercado. Claro que não são todos, bons técnicos também existem aqui no Brasil. Há também a tolerância de parte da torcida que fecha os olhos diante do que de ruim lhes é oferecido. Tudo em troca de um resultadinho ou outro, uma vitória aqui, outra ali, tá tudo bem. O torcedor muitas vezes tem um controle de qualidade que poderia ser um pouquinho mais apurado. Também há a omissão de alguns setores da mídia. Aqui não tem corporativismo não, amigo. Então vamos lá. Setores da mídia, da imprensa, também fecham os olhos muitas vezes e fingem não perceber a decadência do futebol aqui praticado. Sem falar na camaradagem, né? Na brodagem, né? Aquela coisa de camarada, de amigo, que livra alguns dos arquitetos de espetáculos grotescos de quaisquer cobranças e críticas. Pois é, eu lamento informar, mas o dedo continuará sendo colocado na ferida. Se não por todos, pelo menos por alguns. E não adianta uns e outros por aí tentarem se esconder, né, covardemente atrás da máscara do corporativismo. Até porque quem está esquecido, quem é ignorado, quem ninguém mais leva a sério, quem ninguém quer mais contratar, nem precisa se esconder. A própria decadência profissional faz isso, naturalmente. Nós, que amamos o futebol e a ele queremos bem, temos sim que ser críticos e questionar o que estão nos apresentando. Deixemos os representantes da obsolescência falando sozinho, com as mesmas conversas de sempre, com aqueles papos antigos que não enganam rigorosamente mais ninguém. Quero aproveitar ao final desse vídeo e compartilhar com você que acompanha o meu trabalho nos canais ESPN, nas redes sociais e aqui nesse canal, para mostrar com muito orgulho o prêmio que recebi na noite dessa sexta-feira, dia 7 de dezembro de 2018, conferido pela ACESP, Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo, como melhor comentarista de televisão no ano que está se encerrando. Muito me honra esse prêmio, esse troféu, com muito orgulho que eu recebo, até porque foi uma votação feita entre os companheiros, né, de profissão, aqueles que trabalham no meio e que me deram aí essa honraria de ser escolhido. E prometo continuar fazendo o melhor possível para você que acompanha o meu trabalho, para você que nos prestigia, fazendo o melhor possível, tentando corresponder, mesmo que isso eventualmente signifique a insatisfação de alguns. Até porque muitos daqueles que eventualmente ficam insatisfeitos com aquilo que nós escrevemos e falamos, em algum momento, quando retomam a consciência, acabam dando razão. Por volta das 15 para meia-noite, mais ou menos, assim que terminar a decisão da Copa Sul-Americana, que encerra, né, as atividades do futebol profissional do ano de 2018. E quem sabe, né, o jovem técnico Thiago Nunes podendo levantar um troféu internacional, algo que técnicos com grande currículo jamais conseguiram em suas decadentes hoje trajetórias do futebol. Valeu! E aí, curtiu essas tretas ao vivo nos programas esportivos? De Mauro Cesar a Edilson, passando pelo pai do Neymar e tantas outras polêmicas, o futebol vai muito além do que acontece em campo. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque ainda tem muita treta vindo por aí. E se você quer continuar vendo as histórias mais tensas e engraçadas do futebol, confere também os vídeos do Vampeta e do Evaristo de Macedo. Estão imperdíveis.